O Martinelli acabou sendo convocado e pode ser que tenha sido ali uma surpresa nessa segundo mais convocação questionado, aos né? olhos de alguns, né? Mas assim, vamos lá. O Martinelli, talvez o Firmino talvez estivesse à frente, ou o Matheus Cunha, mas de outra característica, né? O Martinelli, para quem não sabe, assim, ele tem uma característica mais semelhante à do Rafinha, à do Antony, pelo lado esquerdo, porque ele joga com o pé invertido, né? O destro que joga ali do lado esquerdo. Isso. O Martinelli, eu juro pra vocês, eu vi ele numa Copa São Paulo pelo Ituano. Pelo Ituano. E ele já com 16 para 17 anos, eu falei, rapaz, porque ele já tava... Aí o que acontece? Naquela copinha, ele já vira titular do Ituano no Paulista, no mesmo ano. E ali, ao final daquele Paulista, ele já é vendido pro Arsenal da Inglaterra. Então, o surgimento dele foi muito... E ele chega no Arsenal, e chega, mano. E assim, na Premier League, cara, não é fácil. Jogando, fazendo gol e representando. Então, assim, eu acho que o Martinelli também é uma renovação pensando no futuro. Eu não sei se ele seria uma primeira, nem a segunda, talvez, ou a terceira opção do Tite colocar em campo. Mas vamos lembrar, são 5 trocas, gente. 5 trocas pela primeira vez numa Copa. Ele vai ter, né? Ainda mais pelos lados. E aí, né? Sgarbi, Martinelli? Eu entendo muito o questionamento da galera, cara. Foi o segundo nome mais questionado depois do Dani Alves que a gente vai falar. É um cara que tá muito bem no Arsenal, querendo ou não, tá bem. O Arsenal voando lá em cima, enfim. Um cara que o Tite já conhece, já tem confiança. Eu entendo o questionamento total, porque a disputa é muito boa. Até um cara que eu queria que o Tite tivesse levado ao Gabigol, por exemplo, assim, que um cara que sabe decidir, talvez seria nessa função do Martinelli, enfim, nesse lugar do Martinelli. Eu queria falar do Gabigol depois. A gente troca uma ideia. E o Dudu também é um cara que a galera aqui no chat também tá louca questionando. Pô, o Dudu não merecia mais. Mas eu entendo muito a convocação do Martinelli também. É um cara que o Tite confia, um cara que no Arsenal tá bem, um cara que sai... O Edu lembrou aqui, em 3 anos e meio, o cara sai da 4ª divisão aqui no futebol brasileiro pra ir pra Copa do Mundo. Então é um cara bom, um cara que não sente a pressão. Eu entendo a convocação dele, apesar de que eu, se fosse o Tite, não teria levado. Mas levaria quem? Gabigol. Pra mim, o Gabigol tinha que estar na Copa. E aí, Chico? Forte, aspas forte. Não, é que assim, o Gabigol é de outra característica. Eu tirei o print de uma informação que eu vi aqui antes da gente começar. Aliás, eu anotei aqui. Que eu vou falar pra vocês. Se é verdade ou não, eu vi aqui antes de começar o nosso bate-papo aqui sobre Copa do Mundo. Desde o fim da Copa de 2018, o Gabigol marcou 148 gols. Nossa. 148 gols. Só pra fazer uma comparação, o Neymar nesse mesmo período marcou 87. Saiu um dado aqui da internet, enfim. Eu acredito que seja verdade, que é um site que eu sigo já há algum tempo. Justamente para trabalhar com um pouquinho mais de números. Acho que fala por si só, né? Os números do Gabigol, né? Então, mais ou menos. Porque assim, super respeito. Sim. E o Gabigol sobra aqui no futebol brasileiro. Mas se a gente for olhar os números dele na seleção, não são bons. O Gabigol teve chance na seleção, muitas oportunidades, e ele nunca conseguiu ser na seleção o cara que ele é no Flamengo. Mesmo mudando de função. Quer dizer, talvez essa mudança recente de função faltasse oportunidade pra gente vê-lo. Porque como 9, como centroavante, ele não deu mais resposta que o Richarlison. Ele não deu mais resposta que outros caras. Ele nunca conseguiu. O Gabigol do Flamengo nunca esteve na seleção. Então eu entendo o Tite nesse aspecto, sabe? Ele arrebenta no Flamengo. Sim, mas o critério tem que ser o cara jogar bem na seleção também. E aí eu entendo quem questiona o Gabriel Jesus. Tá, mas o Jesus joga bem na Premier League, mas na seleção também não é o mesmo cara. Eu respeito. Agora o Richarlison é um cara que chega na seleção e faz muito. E o Gabigol não. Como bateu na Europa e não conseguiu também. O Gabigol não conseguiu jogar no Benfica, não conseguiu jogar na Inter. Fato. Mas quando a gente fala de chances, Chicão, eu só acho que ele teve pouca chance, o Gabigol. Pode ser. Acho um bom argumento. Acho um bom argumento. É que é um cara que o cara disputou 3 finais de Libertadores. O cara fez gol em uma, na segunda e na terceira. Então, pra mim, um cara decisivo desse, tem um cara como o Gabigol na Copa, que sabe fazer gol assim, eu levaria. O Flamengo, na seleção ele me decepcionou. O Flamengo jogava em função do Gabigol? Não tô falando no Flamengo atual, que tem o Pedro como centroavante. Sim. O Flamengo, quando então o Gabigol era o 9, era a referência, o Flamengo jogava em função do Gabigol? Eu até acho que não, mas ele resolvia muito, né? Porque o a Flamengo seleção tinha muita qualidade. A seleção, muita qualidade. Teoricamente, a seleção não joga em função de ninguém, né? Não, essa, né? Não. Pelo menos essa atual agora, com todos esses jogadores que estamos citando aqui, né?
Cara, eu acho o Gabigol super decisivo. O problema é que na seleção eu nunca consegui ver o Gabigol do Flamengo. Então, ok, na seleção. ok não a não convocação eu super dele, entendo, né? super entendo.